caso con Riquelme. Bueno, mientras usted ve estas imágenes... Boa noite. O escândalo da FIFA vai trazer que tipo de consequência para o futebol brasileiro? O Brasilianas dessa noite vai tentar ir atrás dessa resposta. No mês passado, a Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, prendeu na Suíça, sede da federação, 7 dirigentes da organização, inclusive o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Todos são acusados de extorsão, fraude e lavagem de dinheiro ao movimentar mais de 150 milhões de dólares ilegalmente. A investigação também envolveu empresas de marketing esportivo, uma delas a Trafic, do empresário brasileiro J. Ávila. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, reeleito mais uma vez, já anunciou sua renúncia e convocou novas eleições para dezembro. Para debater esse tema são nossos convidados o goleiro do Palmeiras e membro do Bom Senso Futebol Clube, Fernando Praz, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, Gustavo Delbin, que está a caminho, preso no trânsito, e no Rio de Janeiro, o consultor da ONU para a Copa do Brasil, o Pedro Tresgrauce. Também contamos com Também contamos com a colaboração da jornalista Sara Quiles, que vai escolher as perguntas encaminhadas pelo portal brasiliana.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar dos desdobramentos do escândalo de corrupção da FIFA sobre o futebol brasileiro. Eu começo com o Fernando. Fernando, o que se esperar desde todo esse imbróglio aí? Bom, boa noite. Eu acho que a cada dia que passa acontecem novas descobertas, né? Começou com a prisão dos 7 integrantes da FIFA em Zurique e daí por diante começou a se desdobrar um monte de situações, né? E levantar-se um monte de suspeitas. E o que a gente fica aguardando é que até que ponto vai chegar, vamos dizer, o futebol brasileiro. Já chegou através da prisão do Marinho. Tem suspeita sobre o Ricardo Teixeira, eu acho, né? E as investigações falam em outras pessoas, mas não citam nomes, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, aí mais 1 ou 2 semanas, deve vir à tona mais fatos que a gente vai poder... O Estadão de hoje, ele dá suspeita também sobre o atual presidente da CBF também. É uma coisa que se espera para se falar, porque... na investigação do FBI, pelo menos que eu fiquei sabendo, ele tem um codinome, né? A pessoa que está investigada. Não se sabe quem é, mas o Del Nero era vice-presidente do Marinho na administração, né? Vamos esperar para ver o que vai se escrutinar. O que vem sendo a luta do bom senso? Quais são os pontos centrais de mudança no futebol que vocês propõem e onde que emperra essa mudança? Então, a gente é parado na rua, onde quer que a gente vai, a gente é abordado por muitas pessoas e nos pedem para tratar de vários problemas do futebol, né? Mas como a gente fala, a gente não consegue abraçar o mundo, né? A gente tem nossa profissão, tem que dar atenção a ela, e a gente elegeu dois pontos que são os primeiros a serem tratados e, na nossa visão, os principais para o momento, que é o calendário e o fair play financeiro. O calendário porque tem uma distorção muito grande. Uma equipe como o Palmeiras, as equipes grandes jogam 70, 75 jogos no ano. E equipes menores chegam a jogar 18 jogos, 15 jogos, jogam 3 meses, param, depois jogam mais 3 meses, depois entram num campeonato não sabendo se vão jogar 4 meses ou 1 mês. O Brasil é um exemplo, ele jogou a Copa Verde, o campeonato do Distrito Federal, agora ele tem a Sul-Americana, que podem ser 2 jogos só, e 4 meses sem atividade. E o fair play financeiro é que se cria uma regulamentação para a gestão do futebol. Hoje no futebol é tudo feito sem muita coerência, tu fica na dependência de, como aconteceu no Flamengo, o próprio presidente colocou no estatuto do clube situações que o dirigente que tiver uma admissão temerária ou prejudicial ao clube vai responder com os próprios bens. A gente não tem nada que dê uma direção para o futebol brasileiro em termos de gestão. Então, isso é uma das nossas... Quando se pega outros exemplos, quem que é o órgão que deveria fiscalizar? Seria uma comissão de valores imobiliários, já que nós estamos falando fundamentalmente em ativos financeiros? Então, aí tem que ver, tem a MP que vai para o Congresso, né, para ser apreciada, aí tem a criação de um órgão externo para fiscalização. Aí se tem dúvida, se é um órgão ligado à CBF, um órgão ligado ao governo, um órgão independente, isso tem que ser elaborado ainda, isso não está muito claro para mim, não. Tá. Vamos ao Rio com o Pedro. Pedro, o que você acha que pode derivar aí toda essa sucessão
de escândalos. Que tipo de mudanças que você espera na CBF e no futebol em geral? Bom, boa noite. Eu acredito que a gente não deva simplesmente caçar as bruxas e fulanizar a discussão. É preciso, sim, passar a limpo toda essa história. Agora, é preciso entender por que é que há espaço para que coisas imorais, mesmo que não sejam ilegais, mas coisas imorais, aconteçam no futebol. Nós não podemos perder o foco das questões estruturais. Eu vejo agora, por exemplo, o Fernando dizendo que a grande preocupação dos atletas é a discussão do calendário e do fair play financeiro, e me pergunto, será que ambas as questões não são questões conjunturais? E a questão estrutural é, por que é que os atletas não votam nas entidades que organizam as suas competições? Ora, se os atletas participam, se eles votam, eles discutem essas e todas as outras questões que hoje são pertinentes ou que venham a ser pertinentes no futuro. O grande problema, na minha opinião, é que essas estruturas do esporte brasileiro e mundial nasceram para administrar uma iniciativa amadora, que nos últimos 30 anos se transformou num negócio multibilionário, sem que essas estruturas, nem a legislação que as regulam, tivesse evoluído, tenha evoluído. Não evoluiu nada, não há nenhum mecanismo de controle social, não há nenhuma obrigação de transparência ou de maior democracia. E por quê? Porque quando essas instituições nasceram, elas eram formadas simplesmente pelos seus membros, que custeavam as suas atividades do próprio bolso. De lá para cá, isso mudou demais. A CBF não tem nada a ver com as 27 federações estaduais que a compõem. Ela presta conta somente a 27 federações estaduais e administra um patrimônio de 500 milhões de reais por ano declarado no orçamento da CBF anual. Então, existe uma disparidade, um descompasso entre as organizações esportivas e o cenário e a sociedade que nós vivemos hoje, porque elas não foram criadas para administrar esse grande negócio que se transformou o esporte. Então é fundamental que, ao mesmo tempo em que a gente passe a limpo toda essa história, também haja um esforço para repensar o modelo de governança de todo o esporte brasileiro, que pode aproveitar esse momento para sair mais forte do que entrou. Porque se a gente ficar na discussão simplesmente da caça às bruxas, do calendário, do fair play, nós vamos enxugar gelo, porque a estrutura permanece a mesma. É como falar em limitação de mandatos, por exemplo. Ora, se não mudar o colégio eleitoral, pouco importa a limitação de mandatos. O Brasil já experimentou isso em 1975, quando a lei limitava os mandatos e os pais sucediam aos filhos, que sucediam aos pais, que sucediam aos filhos. O que nós precisamos é de um choque de democracia, de transparência, de controle social. Tá. Em benefício do bom senso, saiu o manifesto deles hoje, contemplando um conjunto enorme de temas, e o fundamental é realmente a democratização. Mas eu te pergunto um ponto central aí, que não é apenas o futebol brasileiro, os jogadores, o passe dos jogadores hoje é de valores milionários. E é impossível você ter uma avaliação precisa da taxa de retorno, que nem você teria numa empresa convencional. Todo mercado em que você tem dificuldade de definir o valor, mercado de arte e o mercado de futebol, se presta a lavagem de dinheiro que tem sido denunciado internacionalmente. De que maneira regular essa questão do valor do passe e as formas de comercialização do jogador? Bom, na minha opinião, transparência é a palavra-chave para isso. Porque, independente de qual seja o valor, se houver transparência total nas negociações e também no próprio salário das pessoas envolvidas, olha, nós sabemos quanto ganha o presidente da República, quanto ganha o ministro do Supremo, quanto ganha todo mundo que trabalha na esfera pública. Não sabemos quanto ganha as pessoas envolvidas com o futebol, porque se insiste em dizer que o futebol é uma iniciativa privada. Ora, tudo bem que não seja uma iniciativa pública. Agora, não é uma iniciativa privada como uma outra empresa qualquer, onde os sócios investem, assumem os riscos e administram o seu próprio patrimônio. No esporte, essas entidades administram um patrimônio pertencente a uma coletividade muito maior do que os membros que a compõem. A CBF administra um patrimônio muito maior do que simplesmente o patrimônio das 27 federações estaduais que a compõem. O presidente do Flamengo administra um patrimônio muito maior do que simplesmente o patrimônio dos sócios do Flamengo. Por quê? Porque, como pode explicar o presidente do Flamengo,
que administra um orçamento de quase 400 milhões de reais por ano, representa uma torcida de 40 milhões de pessoas sendo eleito com 1.414 votos. Existe uma distorção nesse nosso sistema e é justamente dessa distorção que nascem esses problemas. Com transparência, com todo mundo sabendo quem ganha o quê, quanto ganha e como ganha, fica muito mais difícil de lavar dinheiro.